Tem cor e formato de grama, mas essa não nasce na natureza, cresce em laboratório. Por isso ganhou o sobrenome diferente, sintética. Se é para ter gramados como tinham o Palmeiras antes, que era fraco, era fraco, então sintético. O Botafogo meteu sintético, eu não vi, mas toda a gente diz que é uma maravilha, não é? É o que tem que fazer. O líder Botafogo mudou o piso do estádio Newton Santos esse ano. No tapetinho é também o melhor mandante, com 11 vitórias em 13 jogos. A grama sintética realmente ela reduz muito custo, a gente não tem aquela manutenção de um gramado natural, que tem que cortar constantemente, adubo, materiais de irrigação, e ao mesmo tempo que ela viabiliza novas fontes de receita, como o caso do business de shows. O que não há é consenso. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor aí de manter os estádios aí, os gramados aí com grama natural, que o nosso futebol, mais de 100 anos, é dessa forma, né? Desde os primeiros gramados sintéticos nos anos 1960, os tempos são outros e os materiais também. A grama de fio de nylon, ela foi superada antes de 2000. E aí surgiu a grama de polipropileno, que é um fio muito abrasivo e ele acabava gerando a sensação de queimadura, travamento. Atualmente a grama é de polietileno. Essa fibra é lubrificada, ela tem um toque muito mais agradável à pele do que o polipropileno. Nas gerações mais atuais, abaixo da camada de grama tem uma manta de amortecimento de impacto, chamada de shock pad, de material macio, como borracha. Ela está sob os gramados do Botafogo e do Palmeiras, mas não do Atlético. E entre os fios vai um preenchimento granulado, que pode ser de borracha ou fibra de coco misturada com cortiça. É isso que ameniza a aderência do gramado. Agora, o mais importante disso é que esse granulado tem uma fórmula, um tamanho adequado para esse deslizamento. Isso é o que acontece quando o atleta dá um carrinho, dá um deslizamento ou desliza com o pé. Um gramado assim só brota com um investimento de 7 a 10 milhões de reais. A FIFA tem um manual que regula a construção dos gramados sintéticos. E os 3 estádios da Série A, do Botafogo, do Atlético Paranaense e do Palmeiras, têm a classificação de qualidade mais alta, a Quality Pro. Para receber o certificado da FIFA, o campo de grama sintética precisa passar por uma série de testes. Eles são feitos com esses equipamentos por técnicos de laboratórios credenciados e tem como objetivo garantir a qualidade do jogo e a segurança dos atletas. Esse campo no Parque Municipal Serete, na zona leste de São Paulo, está recebendo um gramado sintético para jogos de futebol e rugby e passou pela análise de um laboratório francês credenciado pela FIFA. No AAA, atleta avançado artificial, é medida a dureza do campo. No rebote vertical, o quick da bola, que deve ficar entre 60 e 85 centímetros de altura. Um rebote muito alto significa... Um kick muito alto significa que estamos em um campo mais duro. E um muito baixo é como se fosse um colchão. Sobre um colchão. Na rampa de rolamento, a bola deve atingir uma distância entre 4 e 8 metros. Se temos demasiada fibra livre, suelta. Se temos muitas fibras livres e pouco recheio, a bola vai rolar menos, porque a fibra vai segurar. E se estiver muito, ela vai rápido demais. Em busca de irregularidades, o gramado é varrido por essa régua. Não podemos ter deformações maiores do que 10 milímetros. Um teste de segurança é o de torção. Feito com este disco, ele tem travas que simulam as da chuteira, para analisar o risco do pé ficar preso num giro repentino. O resultado precisa estar entre 30 e 45 newtons por metro. Essa é uma medida de força. Quanto maior, mais aderência. Se o valor é baixo, significa que o campo está escorregadio demais. O campo é sintético, mas não significa. O fato do campo ser sintético não significa que não precise de manutenção periódica. O preenchimento pode se deslocar. E se tem falta dele, podemos ter muitas fibras expostas. E elas podem tender a prender as travas da chuteira. Por isso, esse certificado precisa ser renovado anualmente com novos testes. Esses parâmetros são similares aos exigidos pela FIFA nos gramados naturais.
Mesmo assim, ainda existe a suspeita de que o risco de lesão é maior nos sintéticos. E a ciência entrou em campo para descobrir se é verdade. Dizer que isto vai ser significativo de lesão, na minha ótica, não me parece. Estudos recentes vindo da Europa comprovaram que não existe uma conotação de correlação entre os campos sintéticos com lesões em excesso. Estava pensando aqui, como será que está essa questão do gramado sintético nos Estados Unidos e na Europa? Vou mandar uma mensagem para o André Galindo e uma para o Guilherme Pereira e eles contam para a gente. Fala Edson, meu querido amigo, tudo massa? Seguinte, gramado sintético artificial é super comum aqui nos Estados Unidos em vários esportes, várias modalidades. E rolou uma polêmica gigante recentemente porque uma estrela do futebol americano, o Aaron Rodgers, se lesionou seriamente. Tá fora da temporada. Aí a Associação de Jogadores de Futebol Americano culpou o gramado artificial por essa lesão. Exige mudança imediata para piso natural. Outra coisa, a Copa de 2026 vai usar vários estádios de futebol americano. 8 deles, aqui nos Estados Unidos, têm grama artificial e por uma exigência da FIFA, esses gramados serão trocados para grama natural. Uma última, rapidinho sobre esse tema. Messi, que está jogando aqui agora, ao ser apresentado ao seu novo clube, o Inter Miami, foi perguntado se jogaria em gramado sintético. Olha a resposta dele. E não tenho nenhum problema e tampouco com... Não tenho qualquer problema com grama sintética. Fiz todas as categorias de base em campo sintético. Parte da minha vida foi nesse tipo de gramado. É verdade que faz muito tempo que não jogo em campo sintético, mas não tenho problema nenhum em jogar. Em cancha sintético, pero não tenho problema em adaptar-me outra vez. Fala Edson, e aí amigo, tudo bem? Como estão as coisas? Então, cara, aqui na Europa a qualidade dos gramados é assunto sério, né? É muito difícil a gente achar gramado ruim, principalmente nas maiores ligas. Inglaterra, aqui na França, Espanha, Itália, na Liga dos Campeões. E nesses lugares é proibido utilizar grama sintética. O campeonato holandês também proibiu a partir da temporada 2025-2026. Lesões estão entre as principais preocupações. Só vai poder grama natural ou gramado híbrido. É claro que existem estádios com grama sintética na Europa, mas eles ficam em países frios e que não estão entre os principais do futebol europeu. Aqui pelos lados da América do Sul, na Argentina, por exemplo, não há sintéticos na primeira divisão. E a FIFA, apesar dos testes rigorosos com os gramados sintéticos, costuma optar pelos naturais em Copas do Mundo. O artificial só foi utilizado na Copa Feminina de 2015 no Canadá. Como nenhum teste pode medir o conforto de um atleta ao jogar, sempre vai ter um abismo entre a ciência e a preferência. O gramado sintético segue um terreno fértil para o debate. Renato, grama sintética prejudica, não prejudica? Pegamos com sol já, a lua apareceu. Agora sim, pôr do sol em Ipanema. Não, mas da grama sintética, vamos lá. É. A grama sintética, para o jogador de futebol, ela é terrível. É? Terrível. Até a do Botafogo? Qualquer uma. Se você for fazer uma pesquisa entre os jogadores, é claro que um Botafogo que joga no Engenhão, que é grama sintética, um Palmeiras, os jogadores que jogam mais seguido, o Atlético Paranaense. E agora o Atlético Mineiro, né? Sim, mas eu digo, esses três clubes que jogam, eles têm a vantagem quando pegam o adversário, porque eles estão acostumados com a grama sintética. Agora, se você for perguntar bem para esses jogadores, eles não gostam. A grama sintética, ela te arrebenta. Se você cair no chão, ela rala, ela te queima. Você não consegue girar ela para torcer o tornozelo, torcer um joelho. Ela é fundamental, entendeu? O kick da bola é totalmente diferente, independente se a bola vem no alto, vem embaixo. A mudança de direção, né? Mudando de direção, tudo é ruim, tudo é ruim. Agora, a chuteira é lógico, outra, inclusive, né? A própria chuteira tem que ser outra. Então, se você for perguntar pro cara que bota a grama sintética lá, eu entendo os clubes que muitas vezes chove muito, toda hora a grama está prejudicada, vou botar grama sintética que vai ajudar. Eu entendo. Questões econômicas também, né? Eu entendo. Um presidente do clube fala isso, um diretor, entendeu?
Agora, pro jogador de futebol é 100%, 100% contra a grama sintética. Então, quem pode opinar sobre a grama sintética é quem jogou ou quem joga. Entendeu? Ponto. Não existe isso. O cara chega lá, não, porque a grama sintética, ela não muda em nada na grama natural. Mentira. O cara nunca jogou, ele não entende. Ele entende. Agora, entende quem joga e quem jogou. Agora, tem grama sintética é terrível para jogar futebol. Muito gramado natural ruim no Brasil também, né? Sim, concordo. Mas ainda o jogador de futebol ele prefere o gramado ruim do que a grama sintética. Porque aí ele sabe que ele não vai se machucar com frequência numa grama sintética. Se ele cair, não vai queimar a perna, não vai ralar. Entendeu? É duro, tal, mas a grama sintética, ela não tem que existir no futebol. E, infelizmente, está tendo essa bola de neve, que os clubes estão botando grama sintética, mas eu falo isso há 4, 5 anos. O maior culpado pela grama sintética são os jogadores de futebol. Os jogadores de futebol, eles têm que gritar, eles têm que levantar a bandeira. Não queremos grama sintética. Eles têm, porque eles são as estrelas. Eles é que jogam. Eles que estão botando em risco a perna deles. Então, eles têm que levantar essa bandeira. Não queremos grama sintética. Agora, eles ficam calados, eles não têm personalidade, não são todos, ficam calados. Aí os clubes vão botando grama sintética, eles não podem reclamar. Os jogadores que jogam, eles são as estrelas, eles têm que levantar essa bandeira. Essa campanha que começou agora aí, assim... Atrasada, inclusive. Atrasada, mas você viu os jogadores que partiram, os que chegaram da Europa recentemente, né? Lucas Moura, Neymar... Não, mas se eu for perguntar para os jogadores hoje em dia também, é que muitos jogadores não gostam de opinar, quietinhos, não tem aquela personalidade para falar, ou acham que vão ser prejudicados. Eu falo para eles, meu amigo, levante a bandeira, grama sintética... Sim. Vocês são os profissionais, vocês são as estrelas. Os únicos a se fuderem são vocês. E não participam, né? Vocês querem se fuder? Não. Então, meu amigo, fala o seguinte, fala que não querem grama sintética. E é uma parada que rola, assim, vocês viajando assim, rola, porra, mano, mais sintética, puta. Eles falam, mas aí os clubes que têm a grama sintética, eles não gostam de jogar, mas eles levam a vantagem porque jogam toda hora. Seria um Palmeiras, um Botafogo, um Atlético Paranaense, entendeu?